Fala, gurizada, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje, rapaz do céu, noite de Libertadores, 2 jogaços tivemos ontem, né, o Racing e Flamengo, e hoje, como disse, o Abel e o Patrese ficou repetindo a semana toda, 90 minutos no Allianz é uma eternidade, é muito tempo. E hoje o Palmeiras mostrou isso. Então vamos falar desses 2 jogos maravilhosos, foram jogos fantásticos mesmo. Ontem o jogo do Flamengo, hoje o jogo do Palmeiras foi que nem eles estavam titulando também uma noite mágica, ia acontecer, e aconteceu de tudo ali no jogo do Palmeiras hoje. Mas antes de tudo, deixa seu like, curte aí pra nós, comenta, compartilha. Descrição aqui do vídeo também, todas as nossas redes sociais, tá? Vamos lá, tá show de bola contar com vocês ali nos nossos vídeos. Beleza? Vamos pra cima então, vamos falar do jogo de hoje? Rapaz do céu, hein? Que jogaço hoje. Um amasso, né? Vamos E falar. aí, Eu sou amigão? corintiano, mas hoje não teve como. Foi um amasso do Palmeiras, 4-0. Brasil na Libertadores. Então, rapaz, assim, ó, que nem eu falei pros guri aqui no off. Teve toda essa repercussão, tudo isso, porque o Palmeiras no primeiro jogo, cara, não fez nada. Então criou todo esse burburinho e assim, tava óbvio que o Palmeiras ia vir pra cima e a probabilidade de amassar, fazer 4, 5, 6 era muito grande. Porque chega no Campeonato Brasileiro, faz com os times bons, até melhores que a LDU, acaba deslanchando. Mas não vou ficar falando muito não, vou deixar o Patrese falar, dar uma análise aí do jogo do Palmeiras, de tudo aquilo que, como palmeirense, viveu hoje ali, né? Naquela angústia. O primeiro gol até saiu um pouco cedo, o segundo no finalzinho do primeiro ali, que deu aquela animada na torcida, no time também. E aí voltou no segundo tempo, o Veiga entrou comendo a bola, o Alan desde quando ele começou comendo a bola. Então só foi para coroar uma noite muito feliz ali do Palmeiras. Pode falar aí, Patrese. Irmão, quem fala do Veiga não entende futebol. O cara que critica Rafael Veiga, esse cara não entende de futebol. Entendeu? Porque esse cara merece mais status no Palmeiras por tudo que ele já fez. Agora, falar para nossa audiência aí, pro pessoal que assiste, que cada otário que ficou secando, agora vai lá e dá a porra do like. Vai lá e ajuda a gente, porque eu falei que essa porra ia estar classificado. E se tiver um cara chamado Vanderlei, Ninho por aí, deixa o like lá para nós, flamenguista inútil. É, só... é isso que eu falo, mas aqui, ó, acabei de falar para várias pessoas lá no grupo, ó, Palmeiras é Libertadores e Libertadores é Palmeiras. É uma coisa só, meus amigos. Mais uma vez, mais uma final. E aí, para ver o nosso amigo ali em cima, que ele já tá com uma cara de velório, ali tremendo mais que tudo. Ai, Depois velho. que ele viu isso, ele falou: Meu Deus, se o Arrascaeta ficar se arrastando daquele jeito, se ele assumir o modo Arrascaeta, ele não vai ver a cor da bola o jogo inteiro, meu amigo. É isso que vai acontecer. Essa final, tomara que seja em Brasília, tomara que essa final vá para Brasília, aqui no Brasil mesmo, tá? Que eu quero ver Pô, o verdade, que ia o ser bom, senhor hein? vai falar. Esse você vai ser o primeiro a pedir. O Arrascaeta, eu acho que ele tem que bancar. Eu acho que ele tem que entrar no meio. Porque você sabe que vai ser um atropelo, meu irmão. Um atropelo. Mas vamos deixar para outra. Primeiro falar do jogo. Primeiro falar do amasso, tá? Que foi um amasso do começo ao fim. Eu falei para vocês. Palmeiras vai jogar contra o Água Santa lá da porra do Do Equador. Equador. Ia chegar aqui, que ele só tem aquela fator altitude. Seguraram o Botafogo. O São Paulo fez aquela vergonha dentro do Morumbi de perder ainda para esses caras, fizeram esse favor de perder para esses caras. E eu falei para todo mundo: Palmeiras é diferente. Palmeiras vai atropelar esses caras. Não vai ser assim aqui no Brasil. Deu outra. Hoje, na hora que o Racing, na hora que o Palmeiras tomou 3, o Flamengo foi lá, ganhou de 1 do Racing. Na outra semana, falei: olha, final brasileira. Se o Flamengo fizer o favor de ganhar do Racing, porque o Palmeiras já tá lá. Não falei, seu otário, em cima? Não falei? Fala. Falei, meu amigo, que eu sabia. Porque eu sabia que o Palmeiras já estava classificado. Só tinha que ver o Flamengo. Só tinha que ver o Flamengo ou o Racing. Quem ia vir? Porque aqui a LDU não ia se criar. E era para ter metido mais. Vitor Roque perdeu um gol na cara, que ele teve opção na direita, opção na esquerda, opção de cortar o zagueiro.
Eu Não, acho ele que ele era pra ficou ter tão feito ansioso. tudo, menos aquilo que ele fez. Tudo, tudo. Ele ficou tão ansioso para fazer o gol que eu acho que ele falou: vou chutar. E quis chutar e o zagueiro cortou aquela bola. Mas tinha tudo, cara. Ali realmente estava 1-0, né? Ali a gente deu aquela pensada, falou: puta, não pode perder esses gols, não pode desperdiçar. Aí quando fez o 2, eu já sabia, mano. Já sabia. Mas na verdade o que passou confiança foi o senhor Abel Ferreira olhar para a câmera e falar: vamos ter uma noite mágica. Eu não. Depois do jogo contra o Cruzeiro, ele falou de novo: eu não sei por quê, mas quinta-feira nós vamos ter uma noite mágica e o Palmeiras vai classificar. Aconteceu o quê? Classificação, mais uma vez. É para não duvidar desse time histórico aqui, ó, dessa camisa pesada pra caralho, que vai ser o primeiro teta brasileiro. Pra cima! Não, Rapaz do céu. Nada como uma classificação, né? E olha que tava falando que o time era um lixo, né? O LDU, não sei o quê, rapaz, tá comemorando muito em cima A do Água Santa do classificação, Equador. a classificação. Não é nem Assisti o por uma placar, né? questão protocolar. Tá certo. Rapaz do céu, falei dele. vamos pedir calma pro nosso querido amigo emocionado. Enfrentaram o Boca Juniors, o River Plate, nem o Flamengo. Eles enfrentaram o Água Santa do Até Equador. porque o River a gente já tombou, né? Calma, Lembra deixa eu disso? falar. Você tá muito eufórico agora, calma. Eles vão enfrentar na final de uma Libertadores o Flamengo, o time que vocês tomaram taco o ano inteiro, entendeu? É um time que quando joga contra vocês é amasso, é gol atrás de gol. Isso que você tem que lembrar. A gente não é LDU, a gente Em não finais é isso, em finais é isso. Tá a gente certo. não está jogando fora, não está jogando provavelmente aqui no Brasil. Espero que seja no Mané Garrincha. Então, Espero que seja no Maré Garrincha. tomara que seja lá. Entendeu? E falando do jogo hoje, aquele guri, ele é muito bom. O Alan, ele comeu a bola. Se não é ele. Só que assim, eu não gostei de um pouco do Palmeiras, né, no seguinte aspecto. Eu achei que fez só uma jogada para gol. O resto ficou tentando muito bola na área. Não que seja errado, tem que tentar mesmo. Eu acho que veio com um pouco disso. Porém, Primeiro tempo, né? primeiro tempo, eu achei muito isso. Eu já achei a estratégia um pouco errada, porque o Palmeiras tem futebol, tem jogadores para você fazer jogada, sair dando passe, achando espaço. Então, achei um pouco errado essa estratégia. Mas, de qualquer forma, saiu os gols. Porque o time da LDU, ele é horrível. Ele não tem o único jogador bom. Cara, os caras falando assim, o Patré sabe, eu falei para ele hoje, não, é uma montanha muito difícil de escalar. Eu falei, cara, ainda falei pro amigo nosso lá, falei, cara, eu acho que o Palmeiras passa. Porque não tem como. Quando eu vi começou o primeiro tempo, eu vi aqueles caras, eles são muito ruim. Não sei como que eles chegaram até essa semifinal. O Botafogo é incompetente, São Paulo é incompetente. Mas contra o Palmeiras é outros 500, mano. É outros 500. E ele só tem o fator atitude. Ele só consegue jogar lá. Todo time que em Quito, todos os times que jogam lá em cima, todos ganham só porque tem altitude. Quando ou empata ou ganha porque tem altitude. Se for jogar todos os jogos baixa altitude normal, iam perder, não iam passar nem na primeira fase da Libertadores. Então, assim, esse time chegou para mim, não por competência, não, por competência também, porque ganhou daqueles times. Só que o Botafogo e o São Paulo não é o Palmeiras, irmão. Não é o Palmeiras. Aí me entra o Veiga, o jogador de jogadas, fez uma jogada espetacular, daquela jogada de ferrar aquele passe que ele deu e apareceu para fazer o gol, e o gol de pênalti, né? Então, e foi muito pênalti. Pênalti, um agravante, tá? O pênalti, o Flaco olha e fala: eu bato ou você? Ele fala: eu bato. Ele entrou Ele que já manda, pô. com. Ele Ele que não, manda. e outro, mas é que ele entrou com a moral lá em cima. Sabe quando você entra e fala assim, rapaz, hoje eu tô pra decidir. Porque E Aham. aí ele já entrou batendo a falta. Já entrou O batendo a Andréas falta. estava batendo todas as faltas. Ele chegou, bateu a Aham. falta, já chamou a torcida e pau, mano. Aí esquece. É. também, o É time um do cara. Palmeiras muito bem mesmo. Jogou bem, atacou o tempo todo, fez pressão em cima dos caras, e os caras são ruins, mano. Não é pra falar, os caras não jogou bola, não conseguiu um ataque, porque os caras são ruins. Eles não têm. O melhor jogador dos caras foi expulso. Aquele Uhum. atacante se O Brian Ramírez. sentiu que meia boca também. Então, assim, eu não achava que era difícil. Falei pro Tios, falei os caras no serviço lá, para quem eu comentei, eu falei, eu achava que não era difícil. Porém,
Tinha que fazer os gols. Tinha que fazer os gols, pô. Aí você me perguntar, quem que você preferia pegar na final, LDU ou Palmeiras? Eu preferia pegar um time mais fraco que eu sabia que era LDU. Porém, vai vir um Palmeiras, atropelo. É velho e caixão. Pô, não tem essa. A gente é focado na Libertadores, principalmente depois desse jogo, que muitas pessoas falavam, o Flamengo não tem tradição, a gente é pós-graduado em Libertadores. Depois desse jogo, a gente viu que o Flamengo tem alma na Libertadores, tem paixão, tem amor, igual o Bruno Henrique falou. Entendeu? Então, assim, vai ser um grande jogo, mas sinto muito para o senhor que vai perder dinheiro novamente. Aham, com Só certeza. Não, sabe o que é pior? Sabe o que é pior disso tudo, Cole? Que os caras perderam pra gente uma final de Libertadores. 2022. E os caras não têm humildade. Agora o André está do outro lado, hein? Exatamente. E ele vai brocar na final, Guga. Ele vai brocar na final. Pai, não, se ele vai fizer o gol comemorar, do velho. título, esquece. Aí esses caras não vão dormir, pô. Esses caras não vão dormir, porque eles passam mal, pô. Caramba, velho. Rapaz, se o André fizer o gol do título na final, esquece o homem. Esquece. Olha aí o destino. Vai ter 2 libertas já, pô, pelo Palmeiras. Agora, ó. Só lembrando aqui, só falando um pouquinho do jogo de novo. O Alan, ele realmente jogou muita bola. Ele é de... Não é que ele vem evoluindo e retrocedendo, evoluindo de inconstante, né? Mas ele fez um bom Mundial, aí depois ele teve uma queda. O Abel, ele confia no jogador, mas o Abel, naquela posição dele, que ele vinha jogando, o Palmeiras não joga tão aberto daquele lado, porque joga com o Flaco e Roque, né? Então, ali, quem é o cara, ele recompõe mais, né? Que no caso estava o Maurício, né? O Veiga disputando vaga. Então, o Alan, ali naquela posição, ele não se dá tão bem. Porque ele fecha mais espaços, eu acho que ele não tem tanto a profundidade para ir lá. Não que ele não tenha, ele tem muita profundidade, mas o time não dá profundidade para ele naquele cenário ali de como fica a formação. Quando abriu, jogou 3 zagueiros e ele voltou a jogar aberto, igual o Palmeiras já jogou em outros momentos, que o Estevão era aberto naquela ponta, e o Alan já tinha feito essa função e jogou muita bola. Então, quando abriu, cara, ele ficou com espaço e o guri esbagaça mesmo, velho. O guri não tem medo, ele vai para cima e ele tem uma coisa que é impressionante, o fôlego para recompor. E ele é um cara que ele já jogou de segundo volante, já jogou de meia. Então, tipo assim, ele é franzino fisicamente, rápido, só que ele é forte, né? Ele é aquele tipo Danilo, que é magro. Danilo que jogava no Palmeiras, agora tá no Botafogo, que é magro pra posição. Você olha assim, é um cara magro, mas é um cara que trombador, que tá em todas. Então, assim, jogou muita bola. Veiga, outro cara que você nunca pode descartar no Palmeiras. Veiga é ídolo. Depois era Marcos, Veiga e Dudu, disputando ali cabeça a cabeça quem é mais ídolo do Palmeiras. Creio que se o Veiga trazer mais uma Libertadores, o Veiga pega esse posto, entendeu? Mas não apagando a história do Dudu, os dois vão ser ídolos muito gigantescos. E então, assim, o Abel sabe que pode contar com esse jogador. Não é à toa que o Abel não hesita para colocar o Veiga. Ele não vai lá e fica assim, pô, será que eu chamo tal? Não. Sempre ele fala, esse cara, eu confio nele, confio no futebol dele. Veiga entra, na hora que o Veiga já entra com outro semblante. Se vocês olhar como ele entra, a câmera focando nele, assim, é aquele negócio assim, velho, a gente não, vai ele entra com espírito de Libertadores, mano. Espírito de liderança, cara. Você vê a liderança do cara. Você vê ele é outro capitão dentro de campo, entendeu? A liderança, a história dele, não é à toa que não tem esse negócio. Ele chegou para bater a falta, o André estava batendo todas. Não, o Andreas nem se mexeu. Não sei se vocês repararam. Né? Ele não tem aquele movimento que ele fica olhando. Não, o Veiga bateu. Na hora do pênalti, o Flaco, eu ou você? Pergunta pro cara, entendeu? E ele poderia muito bem se eximar e falar, você, vai lá, pode ir, entendeu? Não. E ele já deu entrevistas falando que pênalti é uma das coisas mais difíceis que tem, que é o momento que ele fica muito tenso mesmo para cobrar. Ele vai lá e fala, naquele jogo, naquele tamanho, no 3, para fazer o 4, meu amigo, o cara é muito foda. Outros que a gente viu, né? Tipo assim, outros jogadores que passaram pelo Palmeiras não tinham essa liderança como ele tem, entendeu? Nesse caso, critico até o próprio Dudu, que para mim é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, para mim tá entre os 3 maiores ídolos da história do Palmeiras, mas que na hora do pênalti ele se eximava, entendeu? Isso daí devido a erros constantes,
Mas o Veiga é um cara que errou e ainda tem a confiança de ir lá e falar: não, eu sou o cara para bater e eu vou e bato. Então, assim, é louvável mesmo. O Palmeiras jogou muita bola, o Abel Ferreira acertou tudo que podia. O Abel Ferreira acertou os 3 zagueiros, que já gerou desconfiança, porque ontem a gente, olhando o cenário esportivo, a desconfiança era para esses 3 zagueiros, que muita gente estava falando, não vai dar certo. Inclusive, Facicani, no canal dele, falando que não daria certo o Palmeiras jogar com 3 zagueiros. O Abel foi lá, colocou os 3 zagueiros e o resto é história, né, meus amigos? 4. Por isso que o Abel sempre fala: vocês comentam, mas eu sou o treinador e eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então é isso. Então, hoje vai ser muito difícil você achar alguma coisa que deu errado no jogo do Palmeiras, né? Pode pegar um ponto ou outro, que o Derek até citou ali no começo do jogo, né? Às vezes por causa Sim, da sim. ansiedade de fazer É um gol. ansiedade. E acaba sendo normal, né? E querendo ou não, uma bola parada, uma bola alçada, pode vir gol de tudo qualquer tipo, de Aham. desvio, alguma coisa assim. Então, mas vai ser muito difícil você pontuar algo do Palmeiras que deu errado hoje. Acho que tudo deu certo. E volto a repetir aquilo que eu falei bem no começo e falei pra vocês. Tudo se deu hoje, por essa noite mágica, porque teve algo errado na semana passada. Que o Abel Sim, conseguiu ele errou. corrigir tudo. Errou. Porque assim, ó, se o Palmeiras perde 1-0, ninguém ia estar falando dos 4-0 se fosse 4-0 hoje. Uhum. Se o Palmeiras tivesse ganho 1-0 ou empatado 0-0, ninguém. O Palmeiras poderia fazer 6-7 hoje, que não Uhum. teria toda essa repercussão, mas é porque teve alguma coisa lá errado. Então, o bom disso que é o quê? Que agora, como o jogo na final é um jogo só, você não pode ter mais o erro que ele teve lá, dos Não. 3-0, que é um time muito inferior. E a Uhum. LDU é isso aí. A gente sempre É falou, desde a época altitude. do. A altitude. E assim, desde o do jogo do Botafogo, os caras não eram bom. Desde o jogo Uhum. do São Paulo, São os caras Paulo. já não eram bom. Aí chegou contra o Palmeiras, pô, os caras não são bons. Aí o Palmeiras leva 3. Fala, pô, peraí. Mas aí Mas quando aí tem você uma vai ver coisa mesmo, que tem uma pode falar. coisa que o Abel fez, que foi assumir na coletiva. Ele assumiu, ele levou para ele, para si. Eu errei. Uhum. Eu errei. O time jogou, não conseguiu fluir. Eu fiz a escalação errada. O que eu pensei não funcionou. Então ele assumiu para ele o papel. E eu acho isso trabalho de um grande treinador mesmo. Assumir para ele, tirar dos jogadores. E naquela lá ele falou a frase icônica, né, que é a frase que o Real Madrid já falou em outros tempos, que é 90 minutos no Allianz é muito tempo. Então, você pega que ele sabia que errou, já ia projetar para trabalhar, já ia assumir e confia nos jogadores dele. Então, ele confia naqueles caras. Acaba o jogo, ele começa a chorar, os jogadores veem ele chorando, sozinho lá, ajoelhado, vai todos os jogadores abraçar ele. Um por um ali abraçando aquela comoção, porque assim, é um time muito unido, muito conectado, no sentido de você vai bancar hoje. Porque na minha cabeça, Abel Ferreira, fulano é melhor para essa partida. Então você vai bancar e você vai deixar. E é aquele negócio: o seu ego vai ficar em casa. Aqui é um time, aqui é uma união. E você vai apoiar 90 minutos o seu colega de trabalho se você não entrar em campo para ajudar ele, entendeu? Então, essa filosofia do Palmeiras, ela foi construída ao longo de 5 anos, entendeu? Então, quando você Fato. olha para o banco, tem um treinador que hoje completou 5 anos no Palmeiras. Então, assim, no cenário brasileiro, eu nunca vi. O que eu vi foi Muricy Ramalho treinar o São Paulo por 3 anos, eu acho. E, tipo O assim, Tite também. o Tite também treinar o Corinthians mais 5 anos, E quando é tendo muito. Pro cenário propostas. brasileiro é muito, muito, muito. Brasileiro, tendo inúmeras propostas, porque o Abel até esse ano ele teve proposta do Nottingham Forest. E convenhamos, cara, se fosse qualquer outro treinador, ia falar, eu vou treinar a Premier League, eu vou sair. E ele olha o que ele tem no Palmeiras e fala: o Palmeiras é maior que o Nottingham, o Palmeiras vai me dar mais, e eu posso chegar em mais finais, eu posso trabalhar mais aqui é minha casa, aqui que eu quero. E eu vou sair daqui um dia que for realmente por uma coisa, por um outro objetivo de carreira. Então, assim, você vê o nível de treinador que a Sociedade Esportiva Palmeiras conseguiu Não, não ter. é pelo dinheiro, né? É pela Não, paixão do clube mesmo, né? exatamente. A família dele, a filha, a esposa, amar o clube, entendeu? Por quê? Porque, logicamente, o Palmeiras soube conduzir muito bem desde que o Abel chegou.
soube conduzir, soube tratar a família dele com o maior respeito do mundo, e o Abel sempre deixou claro, quem decide as coisas é a minha esposa, e o Palmeiras sempre trazer a família dele para junto dele, entendeu? Não é à toa que o Abel tem regalias que outros treinadores não têm, justamente pelo papel que ele exerce dentro do Palmeiras, por tudo que ele é, porque ele não é só treinador, o Abel já passou de treinador do Palmeiras, ele é envolvido em todas as outras áreas quase do clube, citando, inclusive, inúmeras coletivas que o scout tem que ganhar mais, que tal lugar tem que ganhar mais, porque tem que ter mais profissionais para avaliar, e o Palmeiras vai lá e faz o quê? Tem que reajustar, porque ele está reclamando. Então, assim, é um cara fora da curva mesmo. O Palmeiras, com esse treinador aí, é o maior treinador da história do Palmeiras, sem dúvida, junto com o Luiz Felipe Scolari, né? E aqui, ó, seus vagabundos. É, Porra. e o resultado disso tudo é o E título que ele traz, hein? daqui a 30 dias, 30 dias a gente vai ver se você vai ficar feliz assim. Não, com certeza, meu amor. Com Quanto que é a certeza. final mesmo? 29/11. 29/11. 29/11. Fechou então? Encerramos o Mais um assunto dia. Palmeiras. Quer falar mais alguma coisa, Patrese? Não, tranquilo. Soltar algo Nossa, o mais? Palmeiras tá. Pode Tá, começar tá. pro Mengo aí. Vamos falar então sobre o jogo do Flamengo ontem, Que que jogo aconteceu na, feio, que eu na dormi ontem quarta-feira. Foi, vendo esse cara, jogo. foi assim, ó, eu vou falar um negócio pra você. Foi um jogo de Libertadores mesmo, tá? Aquele jogo de Porra! volta na Argentina, Aham. aquela catimba, aquela loucura toda. Mas o Flamengo, né, passou ali por 1-0 que fez aqui no Maracanã. Um jogo 0-0 foi um jogo, não foi um jogo tão vistoso, mas, mano, tem hora que não precisa ser vistoso. O importante é você Tem que ou fazer passar. meio a zero Tem que ou passar. passar de qualquer forma que É. for ali, que é o mais interessante, né? E Aham. sabendo, né, e logicamente o Flamengo jogando um dia antes, sabendo que o adversário poderia ser o Palmeiras, para ter aquela volta da final da Libertadores de 2022, né? Então, eu creio que vai ser um jogão. Mas falando sobre ontem, Derek, fala um pouquinho sobre o jogo do Flamengo ontem. Esse 0-0 aí que deu a classificação pro Flamengo, que também não teve nada demais do Racing. Assim, o Racing não foi, Nada, nossa, o nada. Racing foi pra cima. E não, o Racing também foi muito limitado. E foi o resultado que o Flamengo fez no Maraca já funcionou. Fala um pouco pra nós. Então, sobre o jogo do Flamengo ontem, que nem eu comentei agora há pouco, ontem o Flamengo mostrou que tem tradição, tem pós-graduação em Libertadores, jogou com alma, Aí, jogou, Patrese. jogou, jogou futebol. 35 minutos do primeiro tempo, só deu nós, praticamente. Né? Tiveram ataques, lógico, e perigosos, porém só deu a gente. Nosso time é muito técnico, é muito bom, tecnicamente, qualidade. O Arrascaeta jogou muito bem esses 35 minutos. Errou, claro, errou um ou dois passes ali, mas sempre tentando enfiar uma bola pro atacante ou algo. Teve uma oportunidade que errou, não tem aquela oportunidade que ele teve de esquerda, que ele fez uma jogadaça ali, driblou um, driblou outro, e teve a sorte no terceiro ali que sobrou para ele, e ele errou aquele gol não se erra, né? E ainda mais vindo dele. É aquilo que eu falo, ele fez uma jogada também do lado esquerdo que ele colocou a bola lá pro Plata, se é o Pedro é gol. Se é o Pedro é gol ali. E destacar isso do Flamengo segundo tempo. Só chuveirinho, desde o primeiro tempo praticamente, só chuveirinho dos caras, mano. Juro pra você, se a LDU é horrível, o Racing foi ruim, cara, não jogou bem. Aham. Chuveirinho, cara. Eu juro pra você, eu não queria entender. Os caras conversando, o técnico conversando com os caras. É o seguinte, pessoal, a tática é essa: chuveirinho na área dos caras. Que é só assim que a gente vai ganhar. Não sei se os caras conversam desse jeito, não é possível. O time dos caras também é aquele 9 horrível dos caras. Então, assim. E o jogo só é daquele jeito porque é lá na casa dos caras. Lá é difícil. Você viu a festa que eles fizeram lá? Você tá Aham. maluco? A gente não faz uma festa daquela lá. Os Não, caras. muito difícil. E aquele negócio também de só comentando meio que por cima dos argentinos, tá feliz que tava torcendo pro Racing, que ia ser mais uma final de Libertadores, poderia ser brasileira, mais um brasileiro sendo campeão, é balela. Os caras lá amou que o Racing foi desclassificado, mano. Uhum. E os caras querem que a Argentina se lasque. O River Plate quer que o River Plate ganhe. Se É não a for mesma coisa desse lado aqui. Mesma mesma coisa. coisa, ela é muito mais, né? Aí o Flamengo jogou bem os primeiros 35 minutos, depois 5 minutos ali, 7 minutos ele deu uma diminuída, os caras atacou um pouco. Aí, segundo tempo, só chuveirinho dos caras. Aí passaram a mão na gente, como sempre, né? Com a expulsão do Plata, mais uma vez. O Flamengo vai entrar na justiça de novo para tentar reverter, mas por mim Não podia. vai conseguir. Porque o Plata é horrível.
jogando bola. A Comebol, ela é muito ruim pra isso. Não reverte É. nem na bala. E o Plata, ele tem que ser mandado embora. Juro pra vocês, ele é ruim, horrível. Ele é aquele jogador que entrar nos 15 pra fazer uma fumaça e olhe lá. Tem que Horrível. deixar ele pro segundo tempo mesmo, pô. É, o primeiro toque na bola dele, fácil, ele errou. Eles já me irritavam, eu já gritei com o cara ontem. Então, assim, o Plata jogou mal. Cara, acho que o Plata foi o pior jogador que a gente teve e ainda foi expulso de novo, né? Prejudicou a gente, aí entrou a inteligência do Felipe Luiz, porque ele tem a escola, querendo ou não, do Simeone, ele fala, né? Que tem a escola do Simeone ali para defender e para atacar do Jorge Jesus, né? Então, assim, aí ele ficou no Tá 5-3-1. ruim de referência, homem. Isso, É. ele é um esquema que ele já jogou quando o jogador do Flamengo foi expulso em um jogo no 5-3-1. E você vê a falta que o Pedro faz, né? Porque o Bruno Henrique tentou fazer a mesma coisa que o Pedro e o Plata também. O Pedro é muito acima, é um Não jogador dá, que velho. Muito diferente. corre neles. Cara, não tem como. O Bruno Henrique tentou fazer ali, ajudou bastante ali na hora que ele entrou. Tem até um momento que ele fala: Bruno, marca os volantes, não marca o zagueiro, deixa o zagueiro jogar. Então o Felipe Luiz estava muito ligado, então teve muito dedo dele depois da expulsão. Taticamente, trocou o Varela, que já estava cansado pelo Emerson Royal. Então, assim, o Flamengo jogou muito bem, que eu falei. Jogou com raça, tudo que a gente queria. A gente a gente torceu lá, gritou lá, abafou os caras, entendeu? Só que agora no. Tomara, que eu tava falando, né? Tomara que seja no Mané Garrincha o jogo, tomara que seja aqui no Brasil. Acho que vai ser bom pro futebol brasileiro, vai ser bom pra Libertadores. E que venha porcada. É porco no rolete, irmão. Na final é porco no rolete. Vai raspar. Ó, Pururuca, pururuca. Com certeza. ó, vamos, se a gente for fazer uma análise desses dois jogos, até mesmo do time do Palmeiras e o time do Flamengo, eu vejo que o time do Palmeiras sai um pouco à frente, até porque jogou dentro de casa, é Uhum. um jogo que foi mais incisivo, o Flamengo não precisava fazer gol, só precisava ficar com o regulamento embaixo do braço. Então a gente vê muito o Palmeiras um pouco à frente por causa de hoje, né? Por causa Uhum. se for comparar esses dois jogos. Animicamente, né, Goga? É um jogo que o Isso. Palmeiras termina muito lá em Muito em cima e outro nível, muito é, elevado. E o uhum, do Flamengo termina um pouco mais abaixo, mas tem toda a circunstância jogando fora, enfim. sim, E assim, eu acho que aí vai depender muito de como, logicamente, os times vão chegar para a final, porque querendo ou não, vocês estão disputando também Campeonato Brasileiro. E ninguém vai querer sim. tirar o pé, porque pode É, ser o único time, o único uhum. título do ano de algum de Isso vocês mesmo, dois. de um do. Aham. Entendeu? Então, assim, ninguém vai querer tirar o pé. Então, vamos ver como que vai chegar, se vai ter lesão, se não vai ter lesão. E assim, ó, a gente fala nos vídeos que o Abel e o Felipe, eles têm alguns erros muito pontuais, né? De escalação, muitas vezes. E aí que é o time do negócio. Porque eles não vai ter não tem como errar. Não vai ter como errar. Então acho que ele vai usar alguns jogos do brasileiro para dar uma testada para um time da final. Acho eu. Laboratório ali. Fala assim, acho que vou tentar colocar o time da final da Libertadores. Então, o que que vocês acham dessa análise? O que que vocês pensam para essa final? Que é daqui a um mês, mas, né, vendo tudo que está acontecendo, o que que vocês acham? Fala aí, Patrese. E um mês passa, ó, Etapa, voando o né? cenário. Então, assim, E não fora que tem tem muito tempo. três Pode falar. feriados em novembro, né? E isso. Então vai passar muito Eu, rápido. eu acho que eles vão, sim, fazer esse laboratório, assim, no sentido assim, se o Palmeiras olhar a tabela ali e enfrentar um time que seja um pouco mais parecido que o Flamengo, ou até dentro do. Como provavelmente o Palmeiras não pega um time tão parecido quanto o Flamengo, mas testar uma formação onde o Palmeiras consiga ficar um pouco mais defensivo, aí testar uma formação mais ofensiva para ver se vai funcionar com o tal jogador, vai aproveitar o momento de cada jogador, porque aí eu acho que para um jogo desse vai muito do momento também. É, O Sousa pegou a vaga do Felipe Anderson pelo momento, mas se o Felipe Anderson fazer 3, 4 partidas boas no Brasileiro, ele joga a final, entendeu? Então, assim, sim. vai muito pelo momento dos jogadores e eu acho que o Flamengo, nesse sentido, tem um pouco mais de problema, porque ele vai estar sem o Plata e o Pedro, não sei como ele vai estar já, se ele já vai estar jogando, creio que vai, né?
mas caso não esteja jogando, aí é um outro problemaço, entendeu? Aí é Então, assim, problema. aí é um problemaço, porque o Pedro é o diferente desse time, entendeu? O Flamengo, ele se torna um time mais comum sem o Pedro. Se você olhar como o Flamengo joga, sem o Pedro, é um time mais comum. É um bom time, lógico, só que aí é um time mais comum. Quando você tem um cara daquele gabarito ali na frente, ele, cara, ele é um cara que sempre fica um zagueiro e fica alguém na sobra esperando que ele vai conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, querendo ou não, ele deixa espaço para os outros jogadores do time jogar. Coisa que o Bruno Henrique, ele não é aquele cara que vai segurar e que vai fazer a parede, igual o Pedro faz. O Bruno Henrique é jogador de espaço. Ele precisa de espaço para se movimentar. Então ele é o quê? É aquele centroavante que no contra-ataque ele vai ser igual um ponto, entendeu? Mas ele fazer parede, ele vai fazer aquelas bolas rápidas que ele tem. Mas, E é um cara bom, que tem estrela, né? É um cara que tem estrela. É um cara que tem estrela, então assim, creio que os dois treinadores agora vão focar muito nessa final dessa Libertadores, sem esquecer do brasileiro, óbvio, mas eu o que conseguir acertar melhor nesses jogos de brasileiro é o que vai sustentar para assim vamos se dizer chegar mais tranquilo para a final, porque também tem esse Isso. aspecto. Se o Palmeiras perde os próximos 2, 3 jogos e o Flamengo ganha os próximos 2, 3 jogos e dispara na liderança, né? Aí como que vai ficar o psicológico dos jogadores do Palmeiras? Vai ser o quê? Tudo ou nada. Eu Isso é verdade. preciso ganhar essa Libertadores. Então, às vezes, isso atrapalha, entendeu? Essa ansiedade para um outro time que já está liderando o Campeonato Brasileiro chegar muito mais Mais tranquilo, entendeu? tranquilo. Então, eu acho que também essa parte do brasileiro vai, animicamente, vai ser crucial para os dois. Acho que os dois também vão ter que jogar com o que tem de melhor nesse Campeonato Brasileiro. E na última rodada ali, que for próximo pré-jogo, né? Aí poupa. Aí vai poupa. O Palmeiras tem um. Palmeiras e o Flamengo tem um calendário que não é tão dos mais simples, O Palmeiras tem mas 2 clássicos contra o Santos, o né? Palmeiras tem dois clássicos contra o Santos e o Palmeiras tem Mirassol ainda no meio. Lá, né? Lá. Então, É, assim, a gente sabe que o Mirassol lá é difícil, é um campo que é complicado de jogar, tanto não é defender do nem por horário a é muito questão. calor. Exatamente, entendeu? Então, assim, é um campo que os caras não estão acostumados a jogar lá também. Tem esse outro fator. Então, assim, vai ter que cuidar. Os jogos agora vai ser pensando nisso. Acho que tudo É, agora que acontecer no cenário brasileiro para Palmeiras e Flamengo vai ser pensando nessa final, porque final da é o que a Libertadores. América do Sul inteira quer ver. E aí quero deixar uma coisa. Esse 4-0 ele vai repercutir na América do Sul inteira, como já Vai. repercute o nome do Palmeiras. E ontem o Arrascaeta colocou uma frase no Twitter, que foi uma frase boa, que ele coloca assim: tem que ter mais respeito com o Flamengo na Libertadores. Então eu quero falar pro Derek que quando um time tem tradição, camisa, você nunca vai ver um jogador desse clube falando isso. Isso significa o quê? Que o clube não construiu ainda sua tradição sólida e ele tem que ficar lembrando os outros. Lembra que eu sou tri aqui, tá? Calma aí. Agora o Palmeiras não precisa dizer, não, amigo. Palmeiras todo Aí, mundo chega, Del, onde chega, os Ele caras já ó, colocou, balança aqui, ó. aquele recado que ele colocou, meu irmão, foi para jornalistazinho, esse jornalista meia boca, que dá um palco para ele, jornalista de sofá, que fala bobeira, que falou que o Flamengo não ia passar, que era muito mais difícil, que não sei o quê, que era mais difícil pro Flamengo do que. Enfim. É Pro esse tipo. próprio Racing, pro próprio Racing que cornetou. É, para que esses corneteiros aí? É para isso. Os caras respeitam o Flamengo. Até então fizeram até uma reportagem ontem, até o GE fez uma reportagem ontem, na hora que falaram Santos, meia boca. Palmeiras, pô, excelente. Flamengo é o melhor de todos. Os torcedores do Racing falando, isso aí é nível mundial, tinha que jogar na Europa. Eu mostro para vocês o corte depois. Sério. oh Deus do Com céu. certeza. Dado, né? Não é brincadeira. E falando um pouco da mentalidade, que se talvez o LDU ganha de 1-0 lá, ou empata 1-1, o Palmeiras talvez não tenha entrado, que nem ele entrou hoje. Talvez poderia ter sido Uhum. um jogo diferente, poderia ter Sim. mas para ver como que desde quando acabou o jogo, eles já estavam pensando como é que ia ser, porque o Abel já soltou aquela frase, né? Falou, Já.
Então, a noite mágica. Aí os caras já ficou aquilo na cabeça. O torcedor já ficou com aquilo na cabeça. Os palmeirenses lá do serviço, tudo pipocando. O Patrese é o único que falava. Mesmo ele tendo medinho no fundo, ele falava, não, a gente vai virar. Nesse eu tava tranquilo, amigo. Tá bom. Eu vi a tranquilidade. Ô, tava tranquilo, velho. Tava tranquilo. Pra esse jogo eu tava. Isso de tranquilidade. Aí ele fala, não, que não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa final vai ser uma final histórica, é uma final que todo mundo queria, né? Talvez não para quem é palmeirense, não talvez para quem é flamenguista, geralmente a gente quer um jogo mais fácil, mas pro país, pro nosso continente aqui, acredito que é o que todo mundo esperava, né? Então, assim, no jogo da final, que nem o Patrese falou, quem errar menos, vai ser quem errar menos, vai ser campeão. E provavelmente o Abel deve estar estudando o Felipe Luiz, porque esse ano foi só entubado nesse porcaiada. Então ele está estudando o que o Felipe Luiz pode fazer. E o Felipe Luiz, mais inteligente do que o Abel, está falando: ué, vai imaginar o que eu vou fazer, então eu vou fazer outra coisa. Então, assim, irmão. Eu só tenho que lembrar uma coisa, não sei se você lembra, quando o senhor Felipe Luiz estava jogando, lá em vídeo que ele estava em campo, o estudo da jogada que o Palmeiras fez foi em cima dele. Sim, foi em cima dele. Poxa, foi mesmo. A bola foi por Foi cima em cima dele, que foi o passe do Gomes, o Mike rola. E quem faz o gol? Tá me falando a memória, o Derek. O quinto no INSS, o quinto no INSS. Foi o Rafael Veiga. Aí tá explicado, Goga. O que explica esse cara pegar no pé do Rafael Veiga é porque ele brocou e já saiu aqui, ó. Meteu na foto. Não tem, meu amigo. Não tem. Fora que na tribuna de honra lá, no dia do jogo, o Davinho vai pedir pro Fortaleza liberar e vai estar lá na tribuna de honra. Vocês esperam que ele vai estar lá. Sim, pelo amor de Deus. Mas e então, o Andrés vai brocar, velho. Vai brocar, não tem. Eu gostaria muito que o Pedro tenha voltado até lá, né? Ele tá treinando, tá condicionado, tá tudo normal, porque é o problema no braço, né? Então ele tá em forma física, não vai ficar parado de jogar. Então, assim. Mas o braço quebrou, né? Quebrou, só que um quebrou que não estilhaça. Fica meio. É um quebrado que fica meio junto. Igual vidro de carro, quando não estilhaça, daquele jeito. Então, esse foi o problema. Aí tem que esperar colar, é 30, 40 dias. Ah, entendi. Mas como ele treina, né? Ele vai estar no ritmo, né? Não vai estar, talvez, no ritmo do. Tá treinando, tá fazendo tudo. Então, o Pedro tem que jogar. Pra gente, eu acredito que ele é a diferença do nosso time. Ele tem que jogar. Se ele não jogar. Até porque sem o Plata, vocês perdem mais uma opção. Isso, perde mais uma opção. Tem o Juninho, mas. Aí tem o Bruno Henrique. Provavelmente começaria com o Bruno Henrique, né? E o próprio Carrascal tá jogando bem. A Rascaeta tá jogada. Vai cair uma bola no pé dele, ele vai achar um passe. Ou vai dar um drible ali. E vai achar. Então, assim. Cara, agora é só esperar dia 29 do 11. E outra, assim, ó, mas assim, agora tem uma peça-chave aí que acho que nem o Flamengo esperava, que era o Alan. Agora, o Felipe vai ficar pensando nele como ponta. E quem que tem ali para defender? Sim. Lógico, tem o... Quem marcou o Alan, provavelmente é o jogador do Equador que deve bater massa também no final de semana. É o Alexandre que vai estar lá, é o Jorginho que vai estar lá, o Pulgar. Tem que lembrar isso, entendeu? Para dar uma segurada. Calma, que eles jogaram com o LDU. Entendeu? Com certeza. O cara tá no salto alto, Derek. Não, calma, pô, essa vitória aí. A gente viu a Vejaneda, Gogo. Os caras não apareceram. O Racing só tentou chuveiro. Só tentou chuveirinho. Foi um jogo horrível mesmo. Foi aquele jogo que você acordava no meio do jogo e via se tinha acontecido alguma coisa. Porque foi horrível. Só que os caras não produziram nada. Tipo assim, no sentido de... tem Jorginho, tem Alexandre. Alexandre, eu acho ele um jogador superestimado. Não vejo bola... Doido? Não vejo bola nele para tudo isso. E eu espero que ele esteja na final contra o Palmeiras. Porque ele não vai conseguir parar o Alan ou pegar o Tigrinho lá na Umbrada, meu amigo. Ele vai cair. Só espera. O único Tigrinho que ele não entra é o do jogo. Porque ele...
Cara, o vídeo do Rock, olha o gol que ele errou. Um cara pra dar um passo, sai fora. Os caras para ele com o Pedro. O Pedro. Os caras têm, ô Gogão, os caras têm um negocinho com a gente. Você percebe, entendeu? Tem um Você negócio percebe da que o cara, garganta a que todo isso tempo não ele vai fica se sair. contradizendo, Goga. A todo tempo ele se contradiz. Ele começa assim, o Palmeiras não é igual tal time, não é igual São Paulo, não é igual isso. Não, o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo. Aí depois ele do nada começa. O cara ruim do caramba, aí começa. O cara, ele tem esse sentimento, assim, que ele tá. É o medo. Esse é o sentimento do medo, entendeu? Irmão, esse ano foi a massa em cima de vocês. Só. E não não vai dar outra. Aí que vem, eu acho que mais medo. Os caras pensam assim, cara, a gente só ganhou os 2 jogos. Ganhamos o primeiro jogo bem. O segundo jogo, a gente jogou bem, mas os caras foram lá e ganharam. Vai Aquele chegar jogo no assim, ó, principal, vai jogaram pipocar. como nunca, perderam como sempre. Aí me chega no principal, na reta final, que eu falei inúmeras vezes aqui, eu não preciso do Veiga lá atrás, não. Falei para vocês que eu não preciso do Veiga lá atrás, preciso do Veiga agora. O que o É, Veiga pegou e fez? Agora o senhor, que o Rascaeta fez gol lá no Vitória, fez gol lá no Carioca, fez gol lá na porra toda. Agora, que, que, que precisa dele, a gente vai ver. É. A gente vai ver. Esse ano a gente vai ver. Só isso que eu te falo. Se ele não aparecer nessa final, aí eu acho bom você pedir para rescindir o contrato. Mas é só isso. Vamos lá, vamos para cima. É, a gente vai esperar dia 29 do 11. A gente vai ver se o Veiga vai começar no banco, porque o Arrascaeta ele vai ser titular, você pode ter certeza. Sim, o Felipe Luiz não tem coragem de tirar ele. Não tem? Faz a diferença. Ainda não. Primeiro Mas tempo. depois da final ele vai ter coragem. É. Espera. fechou Enfim, então, gurizada. Vocês Fechou. viram que o final aqui no grupo já começou, então nessa expectativa aí, durante o destrinchar do mês ali do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como as equipes vão chegar e eu tenho certeza que vai ser, acho que é uma das melhores, tá para ser uma das melhores finais aí dos últimos tempos. Fala, Derek. só um recado pro Pedão. Cara, hoje, torcendo um pouquinho para LDU, eu percebi o quanto é ruim você torcer para um time ruim, velho. É doído, bicho, é difícil. É horrível, cara. Eu Mas o não Pedrão sei. tá acostumado com o Santos dele. Ele, de certo, Exatamente. ele falou assim: E tô em aí, casa. esse eu tava analisando por que o Pedrão tem tanta raiva do Palmeiras, velho. Ele tem tanta raiva do Palmeiras porque ele nunca teve visto o Santos. Pô, o Santos nunca conseguiria reverter um placar desse, entendeu? Rapaz, aquele Ele homem já tá não ia nem triste com o ligar a Santos. televisão para ver. Aí ele vê o Palmeiras fazendo essas coisas inimagináveis e ele tenta vir. Aí o que ele falou? Eu repeti semana passada, falei, vergonha é não classificar. É o Palmeiras pegar, chegar no Allianz e não classificar contra a LDU. Ele falou o quê? Não, vergonha é ter perdido lá. E eu falei assim, ó, vergonha é não classificar. Chegou agora, mandamos 4, estamos classificados, estamos na final. Coisa que ele não vê, coisa que ele não vê há muito tempo, né? Mas é aquele negócio, né, cara? Eu só conheço torcedor do Santos, o único é ele. E o resto é quando eu vou visitar o São João Bosco ali, o asilo, aí que eu vejo um ou outro. Ele fugiu, ele tocou. Ele pipocou, era pra estar aí, não tá. É, Fechou. Fechou então, rapaziada? fechou, Ilha. Maravilha. Muito obrigado aí pelo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Muito obrigado mesmo, estão fazendo uma diferença ali pra nós. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Valeu.